todos os dias em uma banca perto de você. TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos ao Correio da Manhã na TV. Muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência. Hoje, segunda-feira, um pós-eleição aí, a gente vai trazer muita informação e muita novidade para você. Olá, Roberta. Olá, Jorge. Olá para você que nos acompanha. Lembrando que você também pode participar do nosso jornal. Não sabe como? Mande sua mensagem para cá, sua sugestão de matéria, sua denúncia. Nossos canais de comunicação com você, nosso telespectador, já estão aí na sua tela. tvccorreiodamanhã@gmail.com e o nosso WhatsApp, DDD 24 99839 8384. Exatamente, tem as nossas redes sociais, nosso portal tvc.com, tvc16.com, por lá você também vê todas as atualizações e fica muito bem informado. E olhem só, gente, hoje o dia amanheceu com céu nublado e chuva fina em Petrópolis. Essas são imagens feitas hoje bem cedinho de manhã, da cidade imperial, bem no centro da cidade. Vamos então às notícias desta segunda-feira, pós-eleição, dia 3 de outubro. Você vai ver o resultado das eleições em todo o país. Vai ver também como ficou o movimento da votação ontem em Petrópolis. Petrópolis tem calendário de eventos divulgado até janeiro de 2023. EJA 2023. Pré-inscrição começa hoje, segunda-feira, 3 de outubro. E mais, Fonte Santa recebe a trupe do Cultura nos Bairros no dia 9, agora no Correio da Manhã na TV. Bom, começamos a nossa edição dando uma olhada no que é notícia no nosso Correio da Manhã. Vamos dar uma olhadinha na nossa primeira página no que é destaque. Começamos com o seguinte destaque: hora de trabalhar. Vitória de Cláudio Castro no primeiro turno traz paz para o Rio. Esse é o destaque da página 3 da coluna Magna Vita. Na página 2, em opinião, e na página 3, na coluna do Magna Vita, tem ali, ó, venceu o Dataprovo, por Cláudio Magna Vita. Aqui um pequeno trechinho, ó, a diferença absurda entre os números que nos últimos dias foram divulgados pelo IPEC, Datafolha e outros institutos contratados por veículos de imprensa que fazem a oposição à reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Então tem aqui uma opinião extensa do diretor de redação do Correio da Manhã. Vamos dar só uma olhadinha aqui na página 2, que é justamente o editorial, é esse, venceu o Datapovo, por Cláudio Magna Vita. Você querendo acessar esse editorial, você aqui que está em Petrópolis pode ir até as bancas de jornal, pegar o Correio Petropolitano, que traz também esse editorial e também traz na capa a opinião do nosso editor de redação do Correio da Manhã, Cláudio Magna Vita. Vamos então aos destaques da página 3, a coluna Magna Vita? Vamos sim, começamos ali com zum, 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 El Brujo. Se tem uma pessoa que passou a ser chamado de El Brujo, é Rodrigo Abel, cientista político. Ele foi um dos grandes estrategistas que construiu o cenário da vitória em primeiro turno. Esteve sempre passos à frente dos movimentos da oposição. O rapaz fez história. Aliás, ajudou a escrever nos seus caderninhos de memória. Olha só, hein? Aí na coluna ainda tem mais, ó, um zum, 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 2 ali embaixo ali. A chegada de Fábio Van Weigarten à campanha de Bolsonaro foi um divisor de águas. Trouxe o apoio das grandes redes e gerou as informações mais importantes pro Bolsonaro nos últimos dias. Não lhe faltou, né, coragem e fé no projeto do capitão. E aí tem o Pinga-Fogo ali do lado, algumas notas do Pinga-Fogo, rapidamente. Vou falar essa corre aqui, ó, corre as más línguas do PSDB, que o fracasso de Lula em São Paulo tem nome
e sobrenome. Todos os institutos apostavam em Fernando Haddad. Na frente, o ex-presidente com 10 pontos de vantagem a Bolsonaro. O fracasso é atribuído à presença de Geraldo Alckmin na chapa. Os mais à direita do PSDB ficaram horrorizados com o casamento dos dois e não perdoaram o ex-governador pela virada à esquerda. Além de não trazer o voto conservador, Alckmin trouxe a sede de vingança dos paulistas. Temos aí uma foto, né, ali do centro, se a gente puder colocar a foto, né, o casal Roberta e Coronel Leandro Monteiro, na comemoração da vitória do governador Cláudio Castro em primeiro turno, na reunião realizada na noite de domingo, dia 2 de outubro, no Laranjeiras. E a primeira notinha ali do Pinga Fogo é justamente sobre a eleição de Cláudio Castro, né? A reeleição de governador é um verdadeiro plebiscito para quem está no poder. Além de Cláudio Castro, mais 13 foram eleitos no primeiro turno, aprovados pela população por suas gestões. Mais uma notinha do Pinga Fogo aqui rapidamente. O Flamengo elegeu Bandeira de Melo, deputado federal. Já Marcos Braz ficou na suplência. Bandeira foi a forra nessa eleição. E logo abaixo ali tem uma outra nota referente ao deputado Alessandro Molon ali. O Alessandro Molon confidenciou a amigos que o maior erro político foi sua vida foi trazido Marcelo Freixo para o PSB. Para o PSB, isso mesmo. O corpo mole do correligionário na sua campanha e a falta de apoio do PT o levou a bater na trave. Com um pouquinho de empenho da chapa majoritária, ele teria passado Romário. Então, um relato aí de Alessandro Molon, que não conseguiu a vaga. A gente ainda vai falar mais sobre eleições aqui, né, dentro do Estado, não é isso? Vamos à política agora, página 4? De volta às urnas no dia 30 de outubro. Pois é, confirmado o segundo turno nas eleições presidenciais. Inclusive, a gente tem uma foto aí do Datafolha, não tem? Do Datafolha não, perdão, dados oficiais do TSE, a gente tem essa foto aí para mostrar para eles, do site, com a porcentagem ali dos políticos ali que concorreram à eleição presidencial. Eu vou puxar aqui no meu notebook, assim que o Master conseguir ali, eu não sei se a gente tem a foto, mas eu tenho aqui alguns dados para passar. Lula ficou com 48,43%, um pouco mais de 57 milhões de votos. O presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, ficou com 43,20%, um pouco mais de 51 milhões de votos. Simone Tebet, Ciro Gomes, 4,16%, 3,4%, foram os 4 primeiros colocados na eleição de 2022. No caso aqui, a apuração está com praticamente 100%, faltando 0,1% aqui, segundo o TSE, para a apuração total, a totalização das urnas, confirmando aqui matematicamente, então, um segundo turno para o dia 30, como vem aqui a manchete da política no nosso caderno do Correio da Manhã. Teremos então aí o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula na disputa. Outra matéria, logo ali embaixo, Tarcísio versus Haddad em São Paulo. Os candidatos Tarcísio de Freitas, PT, e Fernando Haddad, PT, vão disputar o segundo turno das eleições para governador do estado de São Paulo. Tarcísio teve 42,59% dos votos válidos e Haddad 35,46% dos votos válidos. Tarcísio Gomes de Freitas, servidor público de carreira, e Fernando Haddad é professor universitário e cientista político. Também confirmando o segundo turno, né, em São Paulo, Exatamente. Não é isso? E no Rio, aqui, ó, com vaga disputada, Rio Grande do Sul, tá, gente? Também terá segundo turno. No Correio Político ali fala um pouco sobre Santa Catarina também e a disputa no Mato Grosso do Sul. Então, um quadro nacional aqui bem informado sobre a política do país. Entre outras regiões ali, falando sobre Amazonas, Sergipe, Paraíba. E Moro no Senado também, confirmando a vaga para senador. O ex-juiz, né, Sérgio Moro, agora no União Brasil, ele foi eleito senador pelo Paraná. Então, confirmou a vaga dele como senador. Olha só, foi bastante expressivo. O ex-juiz recebeu 1.900.000 votos, ou seja, 33% do eleitorado.
e ficará no cargo até 2030. Isso mesmo. Porque são 8 anos, são 8 né? anos, Senado. Isso. A cadeira é ocupada por Álvaro Dias, do Podemos, que disputava a reeleição. Sem contar que foi uma vaga, né, esse ano para senador somente, Sim, né? Aqui no Rio a gente teve o senador Romário mantido na vaga, então fica também até 2030 o senador. Vamos ao nacional agora? Exatamente. DF reelege seu governador. Ibanez Rocha, do MDB, venceu a eleição no primeiro turno. Então, aqui na foto, aqui, o governador foi reeleito com ampla vantagem. Aqui dentro da matéria, o atual governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, do MDB, foi reeleito neste domingo e seguirá no cargo por mais 4 anos. As pesquisas indicavam a reeleição de Rocha e mostravam que o segundo lugar na corrida pelo Palácio do Buriti ficaria com o candidato Leandro Graz, do PV, apoiado por Luiz Inácio Lula da Silva. Então, confirmou-se a vaga aqui no Distrito Federal para o atual governador que se reelegeu. Temos também, vamos agora ao estado do Rio. Por favor, vamos lá. Cláudio Castro é reeleito. Atual governador obteve mais de 58% dos votos válidos no primeiro turno. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, do PL, foi reeleito neste domingo com pouco mais de 58% dos votos válidos. Ele superou o deputado Marcelo Freixo, do PSB, seu principal adversário, e segundo lugar na disputa com quase 28%. E o ex-prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, do PDT, com 8%, e Paulo Ganimi, do Novo, com 5%. Que, diga-se de passagem, teve uma expressiva votação, Paulo Ganimi, né, do Novo aqui, com 5%, os dados não mostravam isso. Sim, e aqui fala a votação no interior, além da capital, várias cidades do interior registraram longas filas nos locais. Aqui está falando mais da movimentação, Sim, né? Isso, Durante as eleições, o trâmite, mas está aqui a notícia aí que o atual governador obteve mais de 58% dos votos válidos no primeiro turno e foi reeleito. Acho que a gente tem um vídeo sobre. Você quer puxar o vídeo agora ou quer deixar para... Na verdade, o vídeo fala sobre Petrópolis. A gente pode... Pode puxar depois? Vamos depois. Trazer depois o vídeo? Então, ok. Vamos então para outra página? Vamos ao Rio de Janeiro ou você quer dar mais algum... Eu queria dar um destaque ali no Correio favor. Fluminense. Olha só, cidades têm ruas tomadas por santinhos de candidatos, Nossa, né? Sujeira danada, né? Muita sujeira. Olha só, Cabo Frio foi uma região com muitas ruas sujas. Aqui em Petrópolis, na hora que eu fui votar, estava tudo limpinho, nenhum santinho. Na minha sessão também não vi nada, não. Nossa, assim. Petrópolis realmente, assim, nesse sentido, deu um exemplo de cidadania, sem sujar ruas. E isso me chamou a atenção aqui, uma tradição nas eleições, os santinhos e panfletos de candidatos podem funcionar como uma solução para gravar o número de seu candidato. Mas, em outras situações, viram um pesadelo. Em São Pedro da Aldeia, o morador postou uma foto nas redes sociais de vários santinhos jogados ali numa rua no bairro Vinhedo. Segundo ele, não há locais de votação no endereço. E a escola mais próxima fica a cerca de 700 metros. Aí fala um pouquinho mais sobre isso, mas essa foto já mostra o total desrespeito. E lembrando que é crime eleitoral, boca de urna, santinho no dia da eleição, viu, gente? Exatamente. Tem que lembrar disso. Isso aqui o partido pode ser punido também, receber multa, não só o partido, mas o candidato também. Vai para o TRE, né, local, e ali se julga, né, ou para o Tribunal de Justiça, enfim. Os trâmites ali, eles vão analisar isso aqui, com certeza não vai ficar impune. Vamos então agora ao Rio de Janeiro, não é isso? Vamos. Longas filas marcam a votação no Rio de Janeiro, mas não foi só no Rio não, viu, gente? O quadro nacional como um todo teve um problema muito grande, a gente também vai falar daqui de Petrópolis um pouco, sobre o que aconteceu nas filas da votação, né? A ampliação da biometria atrapalhou muito a votação esse ano. O TSE resolveu ampliar aí o cadastro biométrico de eleitores, mas aqui dentro do Rio de Janeiro, traz uma matéria completa aqui, muitos eleitores concluíram seus votos às 20 horas, olha, às 8 horas da noite, né? Então as longas filas que se formaram durante a votação no estado levaram os últimos eleitores a concluírem seus votos por volta das 20 horas, segundo previsão do presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, TRRJ, desembargador Elton Leme. Realmente tivemos muitos problemas com filas.
Vamos colocar ali na tela, tem mais uma matéria ali, fiscais do TRE de olho nas ações das milícias. Se puder colocar essa página 6 na tela, por favor. Ok, por favor, vamos lá. Fiscais do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro constataram a ação de olheiros da milícia para impedir ilegalidades na campanha na capital, em Campo Grande e Santa Cruz, na Zona Oeste. Eles circularam em motos para monitorar a chegada dos agentes e evitar possíveis prisões. Então, tá aí. Nossa, a criminalidade do Rio de Janeiro não dá descanso, né? É difícil, realmente. Último destaque aqui, economia, para a gente fechar o nosso bloco. Selic só cai no ano que vem. Essa é a previsão que foi feita pela diretora do BC, Fernanda Guardado. Então, aqui, Fernanda, Selic começa a cair só em junho de 2023. A Selic, que todo mundo sabe, é a taxa básica de juros aí para o mercado. Então, ela hoje está fixada em 13,75%. Algumas previsões do Banco Central dizem que vai haver mais uma reunião do Copom para definir a taxa de juros. Isso ainda esse ano, para ver se ela fica em 13,75% ou se ela aumenta em 0,75% ou 0,5%. Gente, esses foram os destaques do Correio da Manhã na TV de hoje, mas ainda tem muita coisa sobre política para a gente falar para vocês e trazer aqui. Você confere tudo entrando no nosso site, jornal correiodamanhã.com.br ou nas bancas, né? Exatamente. Inclusive, Jorge, nossos telespectadores, na nossa página especial de hoje, a página 8, a gente traz, né, você confere o resultado ali das eleições. Então, segundo turno, né, Lula e Bolsonaro, governador reeleito, Cláudio Castro, o senador, está aí na nossa tela, né, o senador reeleito pelo Estado do Rio, Romário, do Partido PL. Aí vem todos os nomes de deputados federais e também de deputados estaduais, com seus respectivos partidos e quantidade de votos também. Você pode conferir todos os nomes nessa página 8, nessa página especial. Exatamente, isso aí. Então agora a gente faz um rápido intervalo e na volta você vê como ficou o movimento da votação ontem em Petrópolis. Exato. E você vai ver também que em Petrópolis os eleitores tiveram que enfrentar, as longas filas para a votação. O Correio da Manhã volta já. Olá, amigo e amiga! Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo, pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. Estamos de volta. Neste bloco, vamos dar um panorama geral de como foi o dia de eleições em Petrópolis. Durante o primeiro turno desse domingo, as zonas eleitorais do centro da cidade imperial registraram filas e diversos eleitores tiveram que aguardar para realizar o voto. Com o título em mãos, muitos petropolitanos tiveram que aguardar por alguns minutos para votar nesse primeiro turno das eleições. No centro da cidade, parte das sessões eleitorais estavam cheias. No Colégio Dom Pedro II, foi possível registrar um grande movimento de pessoas. Tem bastante movimento hoje. Na sede da Secretaria de Educação, grande parte dos eleitores aguardavam na parte externa para votar. O cenário era o mesmo em outras zonas eleitorais. Apesar da espera, as votações nos locais foram realizadas normalmente. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, nas eleições deste ano, mais de 156 milhões de brasileiros estão aptos a votar.
Durante o pleito vão ser utilizados 6 modelos de urnas eletrônicas, sendo o modelo de 2020 utilizado pela primeira vez nas eleições. No estado do Rio de Janeiro, cerca de 40 mil urnas eletrônicas são utilizadas durante o primeiro turno. Marilson reside na capital fluminense e, como estava em Petrópolis, realizou o voto em trânsito. Está dando uma seguradinha, mas nós já fomos atendidos aqui pelo assistente, afirmando que vamos ter uma boa votação, um ambiente aí favorável, né, para toda uma maior tranquilidade. Olha, eu cheguei aqui há uns 10 minutinhos. Tá bom. Documentação em dia? Tudo em dia, tá aqui, ó. Aos 82 anos, Lucila Lopes foi mais uma vez às urnas para exercer o direito de voto. Estou com 82, foi fácil, me deram preferência e achei muito fácil, porque eu sou brasileira, né? Eu acho o voto essencial para a democracia. Durante o pleito, a rua Dom Pedro, no centro da cidade, foi interditada pela Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes até as 10 horas da noite. Motoristas e condutores foram orientados a utilizar a rua Floriano Peixoto e Nilo Peçanha para acessar a Avenida Ipiranga. E olha, a equipe do Correio da Manhã, ontem, no domingo de eleição, fez uma cobertura especial durante todo o dia. A equipe da TV aqui, né, a TV do Correio da Manhã, esteve presente em diversos pontos de votação para as eleições de 2022. No Alto da Serra, que é considerado uma das regiões mais populosas, foram registrados diversos problemas. A manhã de domingo nas eleições no Alto da Serra foi agitada. O clima instável de chuva fraca, além do russo, influenciaram no grande número de veículos e pessoas circulando pelas ruas. Os relatos de quem precisou ir até a localidade, principalmente no Hipershopping, não foram positivos. Tá caótico, né? Como vocês podem ver, né? Porque olha só a fila. Nos outros tempos que eu até trabalhei, era mais organizado, né? Tem tanto lugar aqui vazio, né? Podia ter colocado mais urna mais para cima, né? Para agilizar para o povo, né? Quanto tempo a senhora acha que vai ficar aqui até votar? Ah, moça, se eu sair, tá arriscado eu sair daqui umas 3 horas, porque olha só a fila. Tá muito, cada vez mais comprida. A fila que não acaba mais, tudo tumultuado. Até que o pessoal agora está começando a informar melhor o local de zona, né, exceção, mas espero que agora ande, né, porque tá uma bagunça. Mas a expectativa é que você vá passar o dia inteiro aqui? Eu acredito. Pelo menos até metade da tarde, né? Espero que não, né, mas do jeito que tá, desde a hora que eu cheguei eu não saí daqui. A costureira Jandinete Martins relata que ficou mais de 2 horas na fila. Um dos maiores problemas relatados, não só por ela, mas por outros eleitores, é que muitas urnas estão comportando mais de uma sessão. Olha, eu fiquei na fila 2 horas, tá? Aí estão cadastrando a biometria agora também, demora mais ainda. Tem gente também que, poxa, traz a colinha, gente, fica mais fácil. Porque chega ali na urna, a pessoa se enrola, em vez de levar 2 minutos, leva 10 minutos. Vamos desenrolar isso aí, gente. Agora eu vou te falar, tá péssimo, tá? Tá péssimo aqui para votar aqui no shopping, tá? Então quem for votar, ó, vem agora, porque se deixar para votar 5 horas da tarde, vai ficar até 8 horas por isso, tá terrível, terrível isso aqui. Você mora próxima? Eu moro lá no Floresta, que eu morava aqui, aí eu não quis trocar o título. Eu moro no Floresta. E você quis chegar cedo, né, achando que ia ser rápido? Eu vim votar 8 horas, mas aí eu vim com meus filhos, que eles votam aqui. Nós chegamos aqui mais ou menos às 10h15, mais ou menos. Mas eu nunca imaginei que ia ter esse tumulto. Se você for entrevistar todo mundo que está na fila aí, você vai ver que está todo mundo reclamando. As filas aqui no Hipershopping, no Alto da Serra, estão tão grandes que teve gente que optou por esperar sentado. Eu estou aqui com a Milena, ela tem 17 anos, é uma estudante e chegou aqui por volta das 11 horas. Milena, como que está a situação aqui no Hipershopping? Ah, tá bem complicado, as filas estão muito grandes e está demorando muito para a gente conseguir ir lá. Falaram também que eles estão coletando a biometria aqui agora, então por isso também que está demorando muito. E também são 2 filas e uma urna só, então está demorando bastante. Então acaba que você vai passar o dia inteiro aqui, né? É. E acaba que às vezes a gente tem outros compromissos, outras coisas para fazer, não pode demorar muito e tem que perder um tempão aqui, né? A fila preferencial, que comporta idosos, portadores de deficiência, mulheres grávidas e com crianças de colo, também apresentaram diversos problemas. A aposentada Elisete Espíndola chegou a ficar mais de 1 hora para exercer o direito como cidadã. Eu tenho 60 anos e eu sempre votei aqui e nunca vi essa desorganização. Está se atendendo uma pessoa daqui e uma daqui.
sendo que nós somos prioridades. Então, a prioridade não tem que ficar muito tempo na fila. É um direito adquirido dos idosos. A gente quer exercer nosso direito de voto, né? De escolher. Mas está muito complicado. Lá teve fila preferencial também, olha. Tá vendo? Difícil, né? Tem que ter fila preferencial para eles, né? Você estava falando, né? Exatamente isso. Porque lá onde eu voto teve... não tinha fila preferencial inicialmente, mas o rapaz do TRE entrou, identificou grávida, mulheres com criança de colo e falou, olha, passa na frente. Vai passando aqui na frente, idosos, né, com mais de 70 anos, com mais de 60 anos, ele foi passando na frente, que estavam na fila. E, aliás, as filas realmente estava muito complicado, porque a sessão eleitoral onde eu votava, ou, na verdade, a zona eleitoral onde eu votava, caiu, né, que foi o Colégio Emas, está desmontado, Colégio do Alto da Serra, por causa da tragédia aqui, então mudaram a zona eleitoral para o Colégio das Comunidades de Santo Antônio ali e colocaram nas salas 2 sessões eleitorais por sala, o que ocasionou um pouco de confusão ali no início, ali, você tinha que procurar a sua fila e estava bem cheio, gente, eu demorei em média 1 hora para votar. Foi o que aconteceu também lá no Itamaraty, nós temos o relato de uma eleitora. Oi, meu nome é Beatriz, eu sou eleitora daqui de Petrópolis. Eu votei hoje no Colégio Isas, na Zona Eleitoral 29, seção 98. Eu cheguei para votar hoje por volta de 11 horas da manhã e estava um pouco de tumulto e uma fila grande. Quando eu fui perguntar para o presidente da sessão, ele falou que estava demorando por torno de 1 hora para votar porque eles tiveram um problema com a urna eletrônica e tiveram que colocar 2 sessões na mesma urna. Acontece que eu fiquei lá 3 horas. 3 horas para votar, 3 horas em pé, com outras pessoas passando. As outras sessões eleitorais, as outras estavam tranquilas, não tinha tanta gente, não tinha tanto movimento. Eu saí de lá agora e ainda estava uma fila maior ainda do que quando eu cheguei. Tá? Então, muito tumulto, as pessoas estressadas, claro, porque estão muito tempo em pé, muito tempo irritados, mesários estressados porque as pessoas estão estressadas e descontam neles. Então, um absurdo. Eu cheguei a fazer um tweet reclamando, mas eu não obtive nenhum tipo de resposta, nem sei que tipo de resposta é possível. Eu só queria deixar registrado esse absurdo num dia como hoje, em que todos nós somos obrigados a votar, a exercer o nosso direito. A gente ainda tem que ficar enfrentando fila e esperando 3 horas para conseguir dar um voto. Foi muito difícil, vou te falar que foi bem complicado. Nós temos imagens aqui do Colégio Santa Isabel, as filas às 3 horas da tarde. Olha a quantidade de gente para votar, às 3 horas da tarde, né? Já fechando isso no centro da cidade, né? No Colégio Santa Isabel, no centro de Petrópolis. Olha a quantidade de gente às 3 horas da tarde para votar. E temos também o Colégio São Judas Tadeu. Olha lá em cima a quantidade de gente. Isso é na Mosela, às 4h13 da tarde. O Colégio São Judas Tadeu, que fica na Mosela, estava assim, essa quantidade de gente para votar. Muitas filas, né? E tinha uma determinação do TSE que, se você chegou até as 5 horas da tarde para votar, você ganhava uma senha, né? E ali ficava até completar a votação. Por isso, algumas sessões foram até as 8 da noite. Só um outro relato aqui para completar a votação foi a situação do celular, né? A gente estava aqui falando que tinha um local na mesa demarcado, deixe seu celular aqui. Mas muitas pessoas eu vi e eu observei, entravam dentro da cabina de votação com o celular. E faltou um pouco de orientação ali dos mesários, do presidente de sessão ali, para falar, olha, o celular fica aqui. Já que não era para ir para lá para trás, né? Houve uma determinação para que não fosse com o celular para dentro da cabina, deveria ter sido respeitado e ter uma orientação maior. Fica o alerta para o segundo turno. Vamos dar continuidade aqui, porque o Sindicato das Empresas de Transporte de Petrópolis, em ofício enviado à Companhia Petropolitana de Trânsito e Transporte, se recusou a operar com 100% da frota de ônibus no domingo de eleição. Apesar disso, a CPTrans afirma que, caso as empresas não operassem, né, com toda a frota, iria multar as empresas.
Metropolitana de Trânsito e Transportes informou que vai multar as empresas de ônibus que não aumentarem a frota em circulação no domingo, dia 2 de outubro, durante o primeiro turno das eleições. Mesmo assim, o Sindicato das Empresas de Transporte de Petrópolis pareceu não se importar com o aviso, pois em ofício enviado à CPTrans, o Cetanspetro informou que se recusa a operar com 100% da frota. Diante disso, a CPTrans enviou o documento para o juiz eleitoral para que ele tomasse ciência da recusa das empresas de ônibus em atenderem à solicitação. Você às vezes fica 40 minutos esperando um ônibus, tá? 40 minutos esperando um ônibus, aí quando vem um atrás do outro. Quebra, os ônibus estão quebrando muito. Outra mudança no transporte público para o dia das eleições é a gratuidade das tarifas. A decisão foi comunicada pelo governo municipal e confirmada em decreto assinado na sexta-feira. Com isso, nenhuma passagem poderá ser cobrada no dia 2 de outubro. Eu, juntamente com a CPTrans, junto com o Miguel, nosso procurador, a gente resolveu promover a gratuidade do transporte público na nossa cidade, das 7h30 da manhã até as 17h30, para a gente poder chegar e garantir o direito de você votar. Os agentes de trânsito da CPTrans e da Guarda Municipal vão auxiliar os motoristas, principalmente nos locais onde há sessão eleitoral. A Avenida Ipiranga, onde fica a sede do Tribunal Regional Eleitoral, vai ficar interditada para trânsito. Os passageiros de ônibus das linhas João de Deus, Max Manuel Molter e Quarteirão Brasileiro da Aviação Cascatinha, que operam com apenas um ônibus todos os dias da semana e deveriam ofertar horários de 25 em 25 minutos, reclamam da qualidade do serviço prestado. Aos fins de semana, a situação é ainda pior. Quando não quebra os três tudo num dia só, né? É uma beleza, né? Quando quebra, minha filha, é só Jesus. A senhora passa mais ou menos quanto tempo aqui esperando? Ah, tem vezes que é mais de 1 hora. Quando quebra, não põe outro no lugar. E atrapalha todos os planos? Atrapalha todo mundo, né? Dificilmente existia um Max para a gente subir e descer. E gente idosa, gente que anda de muleta, muitas senhoras, e tudo assim, horrível. E com isso atrasa todos os compromissos? Claro, porque o que acontece? Você tem uma aula aqui fora, não precisa sair 2 horas antes. Você sai normal, chega na hora, cadê o ônibus? Ou você desce lá pro bombeiro para apanhar ônibus, ou então tu vai chegar atrasado ou desiste. Na Praça Catulo não é diferente. A linha 451 da Aviação Petroita mudou o trajeto por conta da pandemia para fazer 3 bairros. Desde então, os passageiros reclamam dos atrasos frequentes. Ele só ia Praça Catulo, né? Praça Catulo e passava pelo Euclides da Cunha. Hoje não, hoje ele pega, ele vem para Praça Catulo, passa o Euclides da Cunha e sobe a Dom João Braga. Só que na Dom João Braga são muitos carros, caminhões, então o ônibus trava ali em cima, atrasa o horário todo. Nós já fizemos reuniões, já conversamos com a CPTrans, já fizemos tudo e continua a mesma coisa. Não tem como. Então, quer dizer, o ônibus está sempre atrasado, nunca, às vezes come 2 viagens porque garra ali em cima e não tem como sair. Só tem um ônibus? Só tem o Praça Catulo, que faz do Praça Catulo, Euclides da Cunha e Dom João Braga. Nossa. E olhem só, ontem chegaram à nossa redação, né, porque nós fizemos a cobertura durante o dia todo, né, das eleições, da votação em Petrópolis. Ontem chegaram à redação reclamações de que em alguns bairros os horários não eram os mesmos do dia de semana. Em outros foram registrados 30 minutos sem oferta. Então as empresas de ônibus aí não cumprindo a determinação da justiça. E olha só, ontem, a CPTrans também informou que não tinha recebido nenhuma denúncia ou identificado irregularidade no serviço de transporte oferecido de forma gratuita. A companhia disse que seguiu fiscalizando a operação, apesar da gente ter recebido denúncias aqui na nossa redação. A CPTrans também informou que foi notificado atraso em algumas linhas e retenção no trânsito em pontos da cidade, devido ao grande fluxo de carros nas ruas. A CPTrans também pediu a colaboração da população para que não estacionasse em ônibus de manobra, em manobra de ônibus, né? Isso foi a recomendação que a CPTrans mandou ontem. Realmente o trânsito em algumas áreas, principalmente no centro da cidade, né? Alto da Serra, acredito que também o trânsito ficou bem tumultuado. Não, Quitandinha, Alto da Serra estava impossível, impossível, tá? Né? De lá do Quitandinha ao Alto da Serra, zona eleitoral, eu demorei exatamente 1 hora para chegar.
Vamos dar continuidade aqui? Vamos lá, vamos dar uma olhada no Correio Petropolitano, ver as principais notícias da nossa região agora. Vamos puxar a página aí, nós temos alguns destaques. A página 6 do Correio Petropolitano traz a seguinte chamada, né? A mais importante aqui, Petrópolis fica com baixa representação. Nomes ligados à cidade não se elegeram ontem. O resultado das eleições deste domingo para deputado estadual trará uma mudança na Câmara de Vereadores de Petrópolis. O vereador Yuri Moura, do PSOL, foi eleito deputado estadual com mais de 25 mil votos. Com isso, a suplente professora Júlia Matoso assume a cadeira no Legislativo Municipal através de uma candidatura coletiva. Será a segunda mulher na casa, neste mandato, né, ao lado de Gilda Beatriz, que também foi candidata à Assembleia Legislativa, mas não se elegeu. Além de Gilda, que teve quase 12 mil votos, outros vereadores que tentaram cargos estaduais e federais da cidade não conseguiram vagas. Marcelo Lessa e Eduardo do Blog tentaram a Câmara Federal e obtiveram 3 mil e 17 mil votos, respectivamente, mas não foi suficiente para serem eleitos. Otávio Sampaio, do União, também não foi eleito para a LERJ, fechando com 11 mil votos. Outros nomes relacionados à cidade também não conseguiram cadeira. É o caso do ex-prefeito Bernardo Rossi, que apesar de quase 33 mil votos, não foi eleito como deputado estadual. Leandro Azevedo, que foi candidato a prefeito em Petrópolis em 2020 e agora tentava uma cadeira na Câmara dos Deputados, também não se elegeu, conquistou apenas 17 mil votos. Elias Montes, candidato à LERJ e que disputou a prefeitura em 2020, também não se elegeu, conseguiu cerca de 11 mil votos. João Valois, ex-coordenador da COBEA, teve cerca de 5 mil votos e o ex-vereador Maurinho Branco, pouco mais de 4 mil votos, completando a lista dos não eleitos. No Senado, o petropolitano Daniel Silveira ficou em terceiro na disputa do Rio, com pouco mais de 1,5 milhão de votos, o que representa 19,18% dos votos válidos. Ele concorreu sob júdice. Um nome ligado a Petrópolis e que conseguiu se eleger foi Hugo Leal, que teve mais de 50 mil votos e retorna à Câmara dos Deputados para mais um mandato. Na cidade, Leal fez dobradinha com a vereadora Gilda. Já o ex-prefeito de Três Rios, Vinícius Fará, que tem feito nome na política da cidade, não conseguiu se reeleger para a Câmara Federal. Fará chegou a 39 mil votos em todo o estado. O mesmo caso de Marcos Vinícius Nescau, que também tentou ir para o Congresso e teve votação de mais de 24 mil votos. Pois é, e aqui do outro lado, aqui na matéria, outra matéria, né? 3 pessoas foram detidas por boca de urna aqui em Petrópolis. Elas tiveram material de campanha apreendido nesse domingo no Sargento Boining, na Castelânia. Foi apreendido pelos policiais dinheiro, santinhos e outros materiais de campanha. O total apreendido não foi divulgado ainda pelo TRE, né, pelo Tribunal Regional Eleitoral, e de acordo com a promotoria eleitoral, as 3 pessoas estavam em um carro quando foram abordadas pela autoridade policial, foram detidos e já foram liberados. Segundo o balanço parcial da Procuradoria Regional Eleitoral do Rio, 43 pessoas foram detidas no estado. Ao todo, foram registradas 60 ocorrências no município de todo o estado. A Polícia Federal registrou 6 casos de boca de urna, sendo 4 na capital, 1 em Angra dos Reis e outra em Petrópolis. Então, tá aqui os dados aqui, tanto da Corregedoria, né, e Promotoria Regional Eleitoral e da Polícia Federal também. Logo abaixo ali tem outra matéria ali, ó, a cidade tem 34 urnas substituídas, dados oficiais também aqui em Petrópolis. A 4ª cidade com mais urnas substituídas do estado do Rio de Janeiro nesse domingo. Foram 34 urnas substituídas na cidade por problemas. Os dados são do boletim divulgado pelo Tribunal Regional Eleitoral às 17h03 deste domingo que passou, né? O município do Rio de Janeiro, Duque de Caxias e Niterói, foram os que tiveram mais urnas substituídas. Na capital foram 54 substituições
enquanto em Caxias e Niterói, 40 e 38, respectivamente. Então, 40 em Caxias, 38 em Niterói. Seguindo de Petrópolis, estão as cidades de São Gonçalo com 32, Belfor Roxo com 18, Campos dos Goitacazes com 16, São João de Meriti com 16, Macaé com 16, Volta Redonda com 12, Nova Iguaçu com 17 e Magé com 10. O número total, né, dessas substituições, dessas urnas, no estado do Rio de Janeiro, chegou a 461 urnas, né, segundo o boletim oficial. A quantidade correspondente a 1,35% das 34 mil urnas disponibilizadas para as cabines de votação do Estado. Então, segundo o TRE-RJ, percentual abaixo de 3% são considerados dentro da normalidade. Nas últimas eleições, em 2020, né, o número de urnas substituídas foi de 356, um pouco menor do que a que teve. E aqui traz um relato das longas filas por todo o estado e uma resposta também do TRE e sobre a votação em Petrópolis nesse domingo também, que foi marcado pelas longas filas. O TRE responde um pouco sobre, tá? Vamos agora rapidamente aqui ao Correio Serrano, porque olha só, vitória na região serrana. O governador reeleito Cláudio Castro venceu em todos os municípios da região serrana, com cerca de 96% das urnas apuradas. O maior percentual de votação foi em São José do Vale do Rio Preto. Temos também o menor foi em Carmo e durante as três principais, Castro foi melhor em Teresópolis e Petrópolis e Nova Friburgo. Com a vitória, o governador reeleito Cláudio Castro, né, ele fez um pronunciamento e no seu pronunciamento ele falou sobre Petrópolis e nós temos esse trechinho para mostrar para vocês. E, sobretudo, queria agradecer aos meus patrões. Queria agradecer ao povo desse estado. Cada eleitor, cada eleitora. Eu digo sempre, e eu repeti essa fala que eu vou fazer aqui, que a política chegou onde chegou, porque muitas vezes o político ele se sentiu autoridade e ele esqueceu que ele era servidor. E nós fizemos ao longo desses 2 anos um governo servidor, um governo que dialogou, um governo que não ficou na figura simplesmente de um homem, de um líder, mas um governo que soube dialogar com todos, que soube trazer todos para participarem de um processo de reconstrução do Rio de Janeiro. Um governo que, inclusive, nem olhou por aqueles que não iam ficar conosco. E Petrópolis é o grande expoente disso. Petrópolis é o grande expoente porque um prefeito adversário, talvez o prefeito do partido, daquele que viria a ser o meu maior adversário no período eleitoral, e nós não olhamos para isso em momento algum. Ficamos lado a lado, trabalhamos juntos, eu fiz todos os investimentos que Petrópolis precisava. É isso aí. Então, um pronunciamento do governador aí, agora reeleito. E você vai ver depois do intervalo que a Prefeitura de Petrópolis lança editais das licitações das barracas e food bikes do Festival da Cultura Japonesa, o Bunkassai. Exatamente. Você vai ver também que ponte que liga a Rua Duarte da Silveira e Rua Paulo Marci de Almeida está danificada há mais de 7 meses em Petrópolis. Correio da Manhã volta já. Olá, amigo e amiga. Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo, pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu.
Voltamos. Olha, muitos eventos têm sido realizados em Petrópolis. O calendário divulgado pela Prefeitura já conta com atrações até janeiro do ano que vem. E isso contribui para a retomada do setor turístico aqui na nossa cidade. Somente na Bauerfest, realizada em agosto, a média de ocupação hoteleira que foi registrada, né, na cidade foi de cerca de 80% nos 3 finais de semana. Petrópolis tem vivido um momento de recuperação no setor turístico pós-pandemia e chuvas que atingiram o município em fevereiro e março deste ano. Uma prova disso é que o calendário de eventos de 2023 já está sendo divulgado com antecedência e promete aquecer a economia. Por conta das festividades como Bauerfest, Serra Serata, Buncaçai e muitas outras, turistas de todo o país têm vindo à cidade. As celebrações também contribuem para a geração de empregos. Só em agosto foram 771 oportunidades. Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, este foi o segundo maior saldo de 2022. A cidade de Pedro conta com 25 pontos turísticos, mas, segundo a Prefeitura, no ranking dos mais visitados estão o Museu Imperial, seguido pelo Museu Casa Santos Dumont. Em terceiro lugar, ficou o Centro de Experiência Cervejeiro Boêmia. Logo após está a Casa de Petrópolis, Instituto de Cultura. Para encerrar, não poderia faltar a Casa do Colono. Eu já conheci todos. E se a senhora não morasse aqui em Petrópolis, fosse uma turista, qual seria o ponto turístico preferido que a senhora iria, o primeiro? O museu. Por quê? Porque lá é bacana, tem bastante espaço, verde. Só o museu, né? O museu, acho que conheço todos. Todos? Então costuma visitar frequentemente? É porque eu sou daqui, então eu já estou com mais de 40, né? Seria uma vergonha, né? Apesar da riqueza histórica e de tantos pontos turísticos para serem visitados, ainda existem muitos petropolitanos e moradores de longa data que ainda não conhecem lugares como o Museu Imperial, por exemplo. Aqui eu não conheço nada, porque eu só venho uma vez na semana para trabalhar. Qual ponto turístico em Petrópolis que a senhora não conhece? Nascida e criada aqui, tem muitos que eu não conheço. Ponto turístico, eu não conheço quase nenhum aqui. Eu não conheço nada aqui, eu moro aqui e não conheço. A Casa de Santos Dumont. Tem muitos que eu não conheço. Petrópolis tem 100 meios de hospedagens, entre hotéis, pousadas, spas e outros devidamente cadastrados no Disque Turismo. Somente na Bauerfest, realizada em agosto, a média de ocupação hoteleira foi de cerca de 80% nos 3 fins de semana. Até 2019, último ano de turismo pleno antes da pandemia, a estimativa era de cerca de 2 milhões de visitantes por ano em Petrópolis, sendo 650 mil turistas. Os problemas na região do Bingen, em Petrópolis, continuam trazendo preocupações aos moradores desde as tragédias de fevereiro e março. Desta vez, uma ponte que liga a Rua Duarte da Silveira à Rua Marci de Almeida tem impedido a passagem de serviços essenciais, como ambulâncias e até de caminhões. A Rua Duarte da Silveira, em Petrópolis, apresenta tantos problemas que alguns moradores desejam rebatizar ela. A rua está um caos, que a gente estava até pensando em trocar o nome da rua por Buracópolis, né? Porque ninguém esquenta a cabeça com aquilo. Na última quinta-feira, ocorreu um deslizamento de pedras na mesma rua. E os moradores reclamaram que após as tragédias em fevereiro e março, buracos, lama, falta de iluminação e entulho se tornaram coisas comuns. O maior problema está na ponte que liga as duas principais vias do Bingen. A ponte que liga a Rua Duarte da Silveira à Rua Paulo Marci de Almeida dá acesso a mais de 1.000 moradores à região do Bingen. Diante dos riscos, os moradores da localidade pedem para que veículos de grande porte, como caminhões, vans e até ambulâncias, não circulem pela ponte. Isso porque desde as fortes chuvas a estrutura dela foi danificada e eles têm medo que a ponte ceda. A gente está aqui numa dificuldade tão grande de passar nessa ponte. Está até escrito ali, ó, que está proibido o caminhão. Se a gente precisa de uma ambulância, a ambulância vai ter que parar aqui embaixo e a gente vai ter que descer com a pessoa lá de cima cá para baixo, numa maca ou num lençol. Ou então a pessoa doente vai ter que vir andando.
Nossa equipe entrou em contato com a Defesa Civil para perguntar sobre a Rua Duarte da Silveira. O órgão informou que na área em que houve um deslizamento, um muro de contenção será construído e que já solicitaram a verba para o governo federal. Além disso, vão enviar uma equipe do Departamento de Iluminação Pública para avaliar os problemas de iluminação. Mas sobre a ponte, nada foi dito. O sentimento é o pior possível, né? De descaso, desleixo. Você vê, olha a rua como é que tá, gente, olha a rua como é que tá. Tá tudo ruim, tá quebrando tudo. Eles não ligam, não estão nem aí. Já vem a chuva agora de verão e tá horrível isso daí, tá horrível. Aí depois quando cai, ou então quando precisa de voto, eles vêm passando até a mão na cabeça, entendeu? E pedindo voto, pelo amor de Deus. Então eu peço aos órgãos públicos, o prefeito, o órgão que for, que ajude a gente aqui, tenha carinho pela gente. Situação difícil dos moradores, né? Cobrar o poder público, mas e aí? Sentimento é de abandono. E olha, começa hoje, 3 de outubro, e segue até o dia 18 de novembro as pré-inscrições para o EJA, Educação de Jovens e Adultos. Serão disponibilizadas vagas de 1ª à 9ª etapa do programa educacional. A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação, já oferece o programa que é voltado para pessoas com mais de 15 anos de idade no Seron, no bairro São Pedro. E conforme a demanda, será aberto um polo no interior do município, na Escola Municipal Professora Mariana Leite Guimarães, em Bom Sucesso, 3º Distrito. O Centro Educacional Roger Malhares fica na Rua São Pedro, sem número, em São Pedro, onde as pré-inscrições podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 5 da tarde às 9 da noite. A Escola Municipal Professora Mariana Leite Guimarães fica na estrada Teresópolis-Friburgo, quilômetro 28, em Bom Sucesso, 3º Distrito. Nesta unidade, a pré-inscrição deverá ser efetuada de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 4 da tarde. Serão necessários declaração escolar ou histórico escolar, certidão de nascimento para os menores de 18 anos, RG e CPF, comprovante de residência, telefone para contato e e-mail. Os moradores de Fonte Santa têm encontro marcado no dia 9 de outubro com a trupe do projeto Cultura nos Bairros. A animação infantil fica por conta de Ivo Bernardo. A garotada vai curtir também a alegria e irreverência do grupo de teatro Ocus Pocos. E completando a programação, show do cantor Fernando Melo. As apresentações vão acontecer no palco itinerante do Caminhão de Cultura, às 15 horas na Igreja de São Cristóvão. Esta ação é uma iniciativa da Secretaria de Cultura. O projeto tem como missão levar atrações artísticas e culturais aos bairros, na cidade e no interior, oferecendo diversão e graça, dando palco aos artistas de Teresópolis. O espetáculo Cultura dos Bairros acontece na Igreja de São Cristóvão, que fica na estrada Rio-Bahia, quilômetro 78, em Fonte Santa, no domingo, dia 9 de outubro, às 15 horas. Vamos aqui na aberta? Então, olha só, o Tribunal de Contas da União apontou possível dano erário, ou seja, o desvio de 277 milhões de reais. Vou até repetir. Desvio de 277 milhões de reais nas obras da nova subida da Serra de Petrópolis. Como não poderia faltar, né? Não é? O tribunal manteve as obras da Serra de Petrópolis no índice de irregularidades graves, com recomendações de paralisação. As obras que iniciaram em 2014 foram paralisadas no ano seguinte, né? No ano de 2015. Vamos conferir a reportagem. O Tribunal de Contas da União realizou uma nova auditoria nas obras da nova subida da Serra de Petrópolis. Após a análise, o TCU decidiu manter as obras classificadas no índice de irregularidades graves, com recomendação de paralisação. Segundo o tribunal, o dano ao erário, ou seja, o desvio potencial, é superior a 277 milhões de reais devido ao sobrepreço. São apontadas falhas nos projetos básico e executivo, que, segundo o tribunal, estão desatualizadas e deficientes. No ano de 2015, as obras já haviam sido paralisadas. Em 2017, uma cratera se abriu aqui, às margens da BR-040, e engoliu uma construção de 3 andares. O buraco de 20 metros de profundidade e 30 de diâmetro se abriu após a Concer iniciar as obras do túnel, que faz parte do projeto da nova subida da serra. Laudos da Defesa Civil, na época, apontam que o abandono do canteiro de obras teria ocasionado a cratera. 2 andares do imóvel que desabou estavam vazios, mas no segundo andar
lar moravam mãe e filha. A menina, na época com 13 anos, estava sozinha e conseguiu escapar. Ninguém ficou ferido. Após a abertura da cratera, 55 famílias foram afetadas. Com o passar dos anos, 22 famílias foram liberadas a retornarem para as suas casas, mas apenas 12 fizeram. Ainda há 33 famílias vivendo na área que está interditada. A gente tem uma indignação muito grande. O nosso sentimento é de indignação total. Por quê? A falta de respeito pelas vidas das pessoas, pela comunidade que aqui tem, que existe uma escola, né, construída pelos moradores para justamente atender a comunidade, uma escola em tempo integral. Então, todas as nossas conquistas, né, elas passam por muita luta. E, de repente, você vê tudo isso no chão. Angélica é moradora da região e também diretora da Escola Municipal Leonardo Boff, que fica na mesma servidão. Na época, o imóvel foi interditado e a sede da escola foi transferida para um imóvel alugado pela Concer. Em 2021, as aulas retornaram para o local. A diretora, junto de outros moradores e a Associação de Pais e Professores da escola, se reuniram para brigar na Justiça por uma solução para a região. Eles contam hoje com o apoio do Ministério Público Federal para cobrar da Concer respostas mais efetivas. A gente sabe que tem meias verdades nos laudos pagos pela própria Concer para dizer que não tem relação túnel com a obra do túnel e a cratera aberta que exatamente em cima. Então a gente, né, buscou ajuda do Ministério Público justamente porque é algo assim, um fenômeno grandioso que a gente não teria outro lugar não sendo o Ministério Público por direito nosso. A Concer se nega totalmente, ela diz que não é responsabilidade que aconteceu, que a cratera não é por conta dela, né? Ela coloca as responsabilidades para outros, mas não para si. E então a gente está na justiça. Um vídeo da Concer divulgado em 2015 apresenta todo o projeto da nova subida da serra. O vídeo mostra que o túnel de 5 quilômetros passava exatamente embaixo da área que desabou. Na época, a Concer informava que o túnel teria sido apontado como a solução de menor impacto ambiental para vencer o vão sob a Mata Atlântica que existe na região. A nova subida da serra tem o projeto de duplicar a pista de descida da estrada e é considerada uma das obras de infraestrutura rodoviária mais complexas do país. Como é que pode fazer uma obra de grande porte, uma das maiores em relação a rodovias, porque é o maior túnel rodoviário do Brasil, assim, segundo a própria Concer, né, com muito dinheiro injetado em cima de uma comunidade, uma não, várias comunidades, porque afetou o nosso lado, mas muitas comunidades estão nessa mesma situação. Um túnel abandonado e sem terminar. Procurada, a Concer não respondeu aos questionamentos sobre o acompanhamento em relação às condições estruturais da nova subida da serra, como viadutos e parte do túnel. Pois é. Já a Agência Nacional de Transportes Terrestres respondeu ao Correio Petropolitano que está empregando esforços para sanar todas as pendências apontadas pelo tribunal e que existe uma determinação judicial que impede a agência de reconhecer, né, o vencimento da concessão da Concer, ou seja, segue o imbróglio da Serra de Petrópolis ali da BR-040 desse trecho. Por conta até dessa determinação judicial aí. Exatamente. E olha só, gente, durante 5 dias, Petrópolis vai virar um pedacinho do Japão. Entre 12 e 16 de outubro, o Palácio de Cristal, em Petrópolis, receberá o Festival da Cultura Japonesa, o Bunkasai. A Prefeitura já está organizando o evento em parceria com a Associação Nikkei de Petrópolis e lançou os editais das licitações das barracas e food bikes por meio da Secretaria de Turismo. Quem tem mais informações é a nossa repórter Larissa Martins. As duas licitações para o uso das barracas e do food bikes acontecem no dia 10 de outubro. Os vencedores devem oferecer e vender comidas e produtos típicos do Japão.
Vai ter também uma programação cultural com exposições, danças, desfiles de cosplay e muita música também. Os editais completos estão no site da Prefeitura petrópolis.rj.gov.br. O festival teve início em 2008, quando aconteceram vários eventos no Brasil e no Japão para comemorar o centenário da imigração japonesa no país. No mesmo ano, foi criada a Associação Nikkei de Petrópolis. A cidade imperial foi o primeiro município do país a receber uma representação japonesa. Desde então, a ligação de Petrópolis com o Japão e a cultura nipônica é muito forte. Larissa Martins, voltamos aos estúdios. Gente, é isso. Por hoje a gente fica por aqui, nosso Correio da Manhã na TV, né? A gente vai amanhã, 7h30, estar de volta com você, trazendo muita informação. Tchau, até amanhã. Tchau, tchau, gente. TVC, a TV do Correio da Manhã.